Olá, olá, uma ótima noite a todos. Em nome da New Holland, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês neste lançamento tão importante para a empresa e para o agronegócio brasileiro. Meu nome é Thaís Beleze e eu vou acompanhar vocês durante o evento de hoje.
Mesmo distantes fisicamente, hoje é uma oportunidade de não só apresentar para vocês as novas colheitadeiras New Holland, mas também de nos aproximarmos um pouco mais. E isso, gente, tem um valor muito especial, especialmente pela história da TC. O sentimento que a gente tem é que fazemos parte do passado, do presente e estaremos juntos também no futuro das famílias do campo que acordam cedo para alimentar o Brasil, que são como nós, gente simples e apaixonada pelo que faz. São 27 anos de TC que nos permitiu ver de perto gerações ensinando os novos produtores e transformando o nosso país no celeiro do mundo. Essa conexão entre a New Holland, as pessoas e o campo é muito forte, porque ela é verdadeira e porque é uma relação construída na lida do dia a dia. Esse é o valor da confiança. Bem, importante, viu, pessoal, dizer para vocês que todas as pessoas que estão aqui no nosso estúdio hoje fizeram o teste de Covid e estão usando equipamentos de proteção individual quando estão longe das câmeras. A nossa equipe foi reduzida e todos os protocolos de segurança estão, sim, sendo considerados nesta produção. Não podia ser diferente, é New Holland. E quem eu vou convidar agora para falar também tem uma história com a TC e vai poder falar com autenticidade. Eu quero chamar aqui para conversar com vocês o vice-presidente da New Holland para a América Latina, Rafael Mioto. Boa noite, Rafael. Boa noite, Thaís. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que estão aí assistindo a gente, que estão aí nos acompanhando. Eu acho que é um momento super importante não só para a nossa marca, mas para muita gente que acompanhou a história dessas colheitadeiras TC, a história da New Holland nesses últimos 27 anos. Afinal, essa máquina tem uma história que se confunde com a história da agricultura, com a história dos nossos agricultores. Mas para começar, e antes de eu passar para vocês a minha mensagem, eu queria convidar uma pessoa muito especial para dar uma palavrinha, o nosso presidente mundial da New Holland, o senhor Carlo Lambro, que sempre vem para o Brasil, conhece muito a nossa realidade, está sempre muito presente, mas em função de toda essa dificuldade da pandemia, como bem comentado pela Thaís, obviamente que a gente não expôs ele a fazer uma viagem internacional para estar aqui presente, por mais que ele gostaria muito disso. Então, no final ele fez questão e quis mandar uma mensagem muito especial para vocês. Vamos acompanhar aí a mensagem do Carlo Lambro, nosso presidente mundial. Caro clientes da New Holland, bom dia. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês e ter mais uma vez a oportunidade de encontrar. Embora a situação atual não permita que isso seja feito personalmente este ano, come sempre faço questão de fazer todos os anos, presente e junto de todos de vocês. Mas isso é, como alguns chamam, é o novo normal. Devemos nos adaptar, esperar e torcer para que a nossa normalidade, da qual todos gostamos muito, volta logo. O Brasil é um mercado muito especial para mim, e todos o sabem. E tem sido um mercado muito importante para a New Holland há muitos anos. E aqui vivemos um nível crescente de tecnologia que aumentou ainda mais a importância do agro para o país. O que é comprovado pelos números históricos da última safra de grãos colhida, uma safra recorde. E por falar da importância, o Brasil também é um mercado-chave para nós, para a New Holland. Estou muito satisfeito porque hoje temos dois lançamentos de produtos mais importantes da nossa marca, para reafirmar a nossa liderança sobre o mercado. As novas colheitadeiras TC, que é o modelo de máquina mais vendida no seu segmento, contando com uma história de mais de 27 anos ao lado dos agricultores, e a sua nova irmã, a linha de colheitadeira TX. Estes novos modelos proporcionaram mais conforto, melhor desempenho, baixo custo de manutenção, mantendo inalterada todas as qualidades pelas quais os nossos clientes de New Holland já conhecem. E o mercado já reconheceu a TC e como muitos já produtores falam sobre,
Hellas è differente, poi riconoscendo e confiando nel nostro prodotto e no attendimento prestato per i nostri team, il team interno e il team del concessionario. Na New Holland ouvimos sempre as necessidades del nostro cliente e o desenvolvimento desses dois produtos sono a prova del nostro impegno di ir a frente, di ir incontro a necessidade e evoluir con elas. Come já tenho dito, já vivemos um momento único na história com esta pandemia. Mas na realidade, New Holland já está na história, comemorando este ano 125 anos e comemorando o feito que mais de 100 anos vimos muitas coisas acontecendo. Mas fazendo sempre a história junto com você, com mais de 5 gerações de agricoltores, apoiando a trabalhar, a viver melhor, a fazer menos esforço e produzindo mais com menos, respeitando sempre o meio ambiente, sendo parceiro em todas as safras, mas também os primeiros a apoiar a prosperidade e o progresso agrícola aqui em Brasil e em todo o mundo. Por quê? Porque questi valori avvisati dos fundadores, dos padres fundadores da New Holland, sono ainda no coração da nossa marca hoje. E junto com vocês, o nosso parceiro de mercado, mantenemos a fé e estamos onorando a nossa história mais de centenária, continuando a expandir il nostro leque di servizio, la tecnologia di agricoltura di precisione, la nuova soluzione area di digitalizzazione, l'automazione e il sistema alternativo di combustibile. Perché? Perché scesa quel foro futuro d'agricoltura è la sempre ter una marca, New Holland. Perché a New Holland sempre esteve, está e estará, sempre e com vocês. Obrigado. Tá aí, pessoal, uma mensagem muito legal, muito profunda, muito importante do nosso presidente mundial, Carlo Lambro. Carlo Lambro, que fala para a gente ali diretamente de Turim, na Itália. A New Holland é uma marca global, né, liderada a partir da Itália, mas ela está presente em todos os continentes aí do mundo, né? E aí você já vê aquela coisa que ele mesmo falou no vídeo, né? Eles é diferente, né? Eles é diferente já se tornou um jargão aí que o nosso time adora falar, que já se tornou meio que uma tradição da New Holland. Muitos de vocês já devem ter visto aquele áudio que circula aí pelo WhatsApp, né? Falando um pouco como é que são os TCzeiros, né? Os operadores de TC, a pessoa que gosta da TC, eles é diferente. Começando pelo nosso presidente mundial da New Holland, italiano, fala português muito bem, conhece o Brasil como ninguém. Uma pena que ele não pôde estar aqui com a gente, mas realmente a mensagem foi muito bonita. E na mensagem também ele reforça uma outra coisa, uma outra razão pela qual é tão importante a gente estar fazendo esse lançamento hoje, nesse ano. 125 anos de história da New Holland a nível mundial e 45 anos da New Holland no Brasil. E para contar um pouco de parte dessa história, dos últimos 27, que é a história da família TC, a gente começa falando um pouquinho aí do início dessas máquinas, né? Em 1993, algo que começou, na verdade, com o legado das 1530, as 4040, as 8040, as máquinas que foram as primeiras produzidas em Curitiba, quando a gente começou lá, aqui, né, em Curitiba, 45 anos atrás, né? E a primeira TC, ela vem ali caminhando junto com a história dos agricultores, afinal, a evolução da TC, a história da TC se confunde com a história de todos os nossos agricultores, de muita gente que faz parte desse setor, né? A gente lança em 93 a nova TC, a linha TC, para atender uma demanda que havia na época muito forte por maior capacidade, por mais conforto, por mais simplicidade, uma série de fatores que naquele momento eram muito importantes porque a agricultura brasileira se modernizava, se expandia e se desenvolvia. E a TC vem ao longo do tempo e vem desde então, ao longo de 27 anos, acompanhando a expansão da agricultura, a evolução dos nossos agricultores ali juntinho com eles, né? Em 1996 a gente lança a TC59, um dos maiores sucessos da história da agricultura brasileira, né? A TC é a máquina mais vendida da história do Brasil. Ela é líder de mercado desde o seu lançamento e ela é líder de mercado hoje, atualmente, com o modelo que agora a gente traz essa nova mudança, né? A TC59, ela veio ali naquele momento trazendo várias inovações. Uma plataforma de 23 pés, na época um monstro, né? Todo mundo dizia 23 pés de colheita. Atendia a demanda daquele momento, precisava colher maior, precisava colher mais.
A TC trouxe a transmissão hidrostática. A transmissão hidrostática foi uma inovação que hoje está em todas as colheitadeiras. Você sai de uma transmissão mecânica e passa para uma transmissão hidrostática. O que você tem também ali, chegando, avançando um pouco com a história da TC, a história da nossa agricultura, quando a gente entra nos anos 2000, a gente começa a perceber uma grande injeção tecnológica, uma grande mudança na adoção de tecnologia, de genética, na agronomia, na agricultura, na mecanização. As coisas vão evoluindo de uma tal maneira e uma tal velocidade que nós também não podíamos ficar aí alheios a isso e tínhamos que ficar muito atentos ao potencial que a agricultura vinha desenvolvendo e o que precisava ser feito para acompanhar com a colheitadeira, com a linha TC. E aí, um fator muito interessante que acontece, a gente tem aí um crescimento da produtividade da soja e do milho em especial, e como vocês bem sabem, a gente tem muita produção no sul do Brasil, regiões inclinadas, regiões de relevo difícil, que no começo as máquinas anteriores, uma 80-40, uma 50-50, conseguiam colher. Porém, você tem na sequência uma produtividade tão grande que os agricultores começam a ter dificuldade para colher sem perdas, colher com alta eficiência naqueles terrenos inclinados. E aí vem a TC, todo o terreno ATC, que vem com peneira autonivelante, um marco também, uma inovação tecnológica que a New Holland trouxe, que está presente até hoje e que faz toda a diferença na hora que um agricultor vai colher nesse tipo de terreno, mas depois vocês vão ver que nós temos novidades também nesse aspecto nas novas máquinas. Mas como não podia ser diferente numa grande história de evolução, onde uma linha de colheitadeiras, um produto, uma marca, navega e se desenvolve junto com os seus clientes, junto com os seus agricultores, a gente também teve momentos difíceis, né? E eu ressalto aqui, a crise de 2005 foi uma crise super pesada da agricultura brasileira, um momento altamente desafiador, onde os agricultores brasileiros tiveram que encontrar uma maneira de enfrentar as dificuldades que estavam acontecendo com muita criatividade, com muito esmero, com muita paciência e também com muita determinação. Não foi diferente para nós. Eu me lembro, eu tinha recém-entrado na New Holland, não fazia muito tempo, o ambiente era um ambiente de muita preocupação, o mercado de máquinas agrícolas acompanhando a própria agricultura tinha ido abaixo, era um momento de muita apreensão. Mas como sempre tem acontecido ao longo de toda essa história, a agricultura brasileira deu a volta por cima, ela se superou e ela foi adiante. Mas teve uma mudança muito interessante que a gente gosta de falar que aconteceu a partir da crise de 2005. Cresceu a preocupação dos nossos agricultores com a eficiência, custos, rentabilidade, controle preciso do custo-benefício de tudo que eles fazem. Realmente uma busca por soluções mais simples, soluções que deem para o agricultor aquela capacidade dele produzir, fazer mais com menos, mas sempre com muito cuidado e muita atenção à simplicidade, ao baixo custo de manutenção e à facilidade de resolver suas questões, tendo um excelente custo-benefício. A TC novamente se destaca. A TC continuou nesse momento, na liderança do mercado, continuou avançando. Porém, a gente via também um crescimento da produtividade, assim como tinha acontecido na década anterior. E conseguimos e tentamos e trabalhamos para fazer novas evoluções na linha TC para acompanhar essa tendência. E aí surge um momento muito interessante, né? Nós tínhamos dúvida, eu me lembro, em 2007, 2008, se era possível otimizar, aumentar a capacidade das colheitadeiras TC usando o envelope existente da máquina, usando aquele DNA da máquina ali, o cilindro, o batedor, o rótulo, o saca-palha, o bandejão, a peneira, aquele envelope, aquele DNA era capaz de absorver mais potência, mais capacidade, mais resposta e produzir ainda mais? E esse mito caiu quando a gente começa a testar novas motorizações e novas soluções nas TCs por volta do ano 2007, 2008. De novo a TC aumenta em capacidade, a TC cresce, a TC dá um passo adiante. Mas a história continua. E é uma história que a TC, como eu comentei, vai andando e vai navegando e precisa evoluir junto com os seus agricultores. E aí entramos na década que nós estamos agora. A partir de 2010, eu gosto de dizer que a gente entrou no que a gente podia se referir como a década de ouro da agricultura brasileira. Com muita humildade, porque a gente sabe que a agricultura tem muito para evoluir, nós todos temos muito para evoluir, mas temos que falar a verdade, né? A gente passa a ter produções recordes, as fronteiras agrícolas se consolidam, o Mato Piba, o Centro-Oeste, o Brasil se converte em uma grande potência da agricultura com contínuo desenvolvimento e contínua evolução da produtividade. Mas seguia, apesar de tudo isso, um interesse, uma vontade, uma noção enraizada nos agricultores muito maduros nessa fase, de que a simplicidade, o custo-benefício, a alta eficiência continuam tão importantes quanto eram antes.
mas a produtividade vinha crescendo, a demanda vinha aumentando, e a gente sabia que a gente precisava dar mais um passo, a gente precisava evoluir a linha TC, evoluir essa família de colheitadeiras líder de mercado que fez parte de tantas histórias bonitas aí da agricultura brasileira. Então a gente cai num dilema muito importante. A gente vai ter que fazer uma evolução, uma grande evolução, uma evolução significativa na linha TC. Porém a máquina é a máquina mais vendida do mercado, é uma máquina líder. Temos que colocar inovações, temos que mudar, temos que evoluir, mas nós não podemos tocar naquelas características que o agricultor tanto valoriza de simplicidade, de facilidade, de excelente custo-benefício e baixo custo de manutenção. A decisão que a gente tomou nesse momento, para ter a melhor probabilidade possível de acertar nas nossas escolhas, foi envolver o cliente final no desenvolvimento da nova máquina. Então a gente começa um projeto ali em 2015 com um certo frio na barriga, uma preocupação, uma noção muito grande da responsabilidade de mexer num produto consagrado, um produto que teve uma história tão linda e tão bela, porque a gente precisava definitivamente entregar muito equilíbrio naquilo que a gente faria. Porque também, além de toda a questão técnica, a história da TC, como eu falei e gosto de repetir, se confunde com a história de muita gente. De muitos agricultores, concessionários, vendedores, técnicos, engenheiros, profissionais da fábrica e também da minha equipe. E eu uso um pouco o meu exemplo para transmitir para vocês um pouco da emoção que a minha equipe sente ao trabalhar no desenvolvimento da nova família. Eu comecei a minha história no setor de máquinas agrícolas, eu comecei a minha história com as colheitadeiras TC, no suporte técnico dessas máquinas, a campo, alguns anos atrás. Foi ali que eu comecei a minha carreira dentro da New Holland, a minha carreira no segmento de máquinas agrícolas. Então, para mim, a TC ela é muito importante porque, afinal, através dela, eu pude conhecer todas as regiões agrícolas do Brasil. A TC opera em todas as regiões, em todas as culturas. Eu pude conhecer todos os países da América Latina. A TC colhe desde o Uruguai até na Guatemala, Belize. Você tem TCs trabalhando e colhendo porque a máquina é extremamente versátil. Então, eu gosto de dizer para o meu time, para todo mundo, para a minha família, que a TC ajudou a moldar o profissional e a pessoa que eu sou hoje. Então, eu em primeira pessoa senti muito essa responsabilidade e essa emoção de trabalhar na evolução dessa máquina. Eu sei que muita gente que está assistindo e que está escutando o que eu estou dizendo está se identificando também com essa história, porque a TC também faz parte da tua história, faz parte da história de muitos dos que estão aí acompanhando. Mas como que foi esse processo, né? Como é que foi esse trabalho de fazer essa evolução? Foram 5 anos de projeto, buscando inovações honestas, inovações simples, úteis, descomplicadas, para que a gente conseguisse entregar para o agricultor aquelas coisas que ele quer que mudem, aquelas coisas que ele quer que evoluam, mas não tocar naquelas coisas que ele nos disse nesse desenvolvimento conjunto que ele não gostaria que mudasse, como, por exemplo, não tocar na robustez, a confiabilidade, aquele DNA da TC, aquele coração industrial da máquina que funciona tão bem, que é tão fácil de manter, tão fácil de mexer, tão fácil de consertar, porque não quando tem um problema, né? Isso acontece nas máquinas, né? E do outro lado, ele espera da gente, e deixou muito claro que ele queria mais versatilidade, multicultura. Por exemplo, no feijão, ele queria uma máquina capaz de trabalhar cada vez melhor em mais culturas diferentes e situações diferentes. Ele queria mais capacidade, mais performance, e ele disse muito claramente, eu quero que dê um passo claríssimo de evolução no conforto operacional, o conforto da operação para quem está ali trabalhando com a máquina, né? Durante esse processo de desenvolvimento da nova TC, nós também tivemos vários clientes que apontaram uma necessidade por uma coisa diferente, uma coisa um pouco a mais, uma capacidade um pouco diferenciada para algumas aplicações, uma performance um pouco maior para outros tipos de aplicações. E a gente começou a brincar com isso, trabalhar de novo com inovações simples, inovações fáceis, descomplicadas, e nós acabamos descobrindo que em cima do envelope técnico, em cima da estrutura, coração da família TC, foi possível desenvolver uma nova família, a família TX. Eu queria aproveitar também esse momento agora para agradecer todas as pessoas que nos ajudaram nesse desenvolvimento, nesses 5 anos de trabalho árduo, os nossos clientes que participaram ativamente do desenvolvimento, os nossos concessionários, a equipe da New Holland toda envolvida. E eu não quero esquecer de ninguém, então não vou dar nomes, mas a engenharia, a validação de campo, o marketing, o time da fábrica, toda a plataforma envolvida, compras, todo mundo. Eu quero realmente agradecer todos vocês e dar os parabéns pelo resultado do trabalho de vocês, porque eu acho que a gente chegou em uma coisa que eu espero que atenda a expectativa que os nossos clientes têm quando a gente faz uma evolução, uma mudança numa linha de produtos tão importante como é a linha TC. Então, gente, agora eu quero mostrar para vocês, em primeira mão, nesse dia de hoje, apresentar para vocês com muito orgulho, em nome de todo um time e milhares de pessoas que trabalharam nesse desenvolvimento, nesse projeto, as novas colheitadeiras, as novas famílias TC e TX.
A vida é feita de fases. A natureza é feita de estações. Quando uma termina, outra começa. Numa evolução contínua. O importante é o que a gente faz durante esse tempo. Lembra quando foi lançada a primeira TC? Lembra como o trabalho ficou mais fácil? A New Holland fez mais do que colheitadeiras de qualidade. Ela construiu uma relação de confiança com o campo. E você? O que fez nesse tempo? Fez brotar da terra grande parte das riquezas desta nação. Fez o Brasil se tornar o grande celeiro de alimentos do mundo. Fez dos seus descendentes a grande esperança de continuidade dessa história de sucesso. Foi para você que a New Holland criou a nova geração de colheitadeiras TC e TX. O DNA da TC que você conhece e confia. Com toda a inovação, tecnologia e suporte que só a marca que está sempre com você poderia oferecer. Para fazer com que o seu tempo se traduza em produtividade. Nova geração de colheitadeiras TC e TX. A evolução de uma grande história. A sua. New Holland, sempre com você. Uma baita história, uma história de arrepiar, uma história de se emocionar. Eu não consigo ficar sem me emocionar quando eu vejo esse vídeo, porque ele realmente mostra um pouco da história de todos nós, da história de todos que trabalham na agricultura, cada um de vocês. A gente realmente se identifica muito com a história dessa máquina, com a história de todos os agricultores que todo dia vão para o campo e fazem um lindo, um belo trabalho. E como vocês podem ver no estúdio, a gente está com elas aqui, as novas TC e TX, e eu quero agora apresentar para falar um pouco mais para que vocês conheçam um pouco mais de detalhes das TC e TX, o nosso diretor de marketing de produto, o Cláudio Calassa, que também tem uma baita história com essas máquinas, uma baita história com a New Holland, para apresentar para vocês um pouco mais. Vamos lá, Cláudio, agora é contigo. Obrigado, Rafa. Boa noite a todos. Uma grande emoção. A gente está aqui nesse momento apresentando essa nova família de colheitadeiras TC e TX. Como o Rafa disse, também faz parte da minha história. Eu, quando volto lá atrás e vejo quando eu entrei na New Holland, também comecei trabalhando com essas colheitadeiras. E isso dá uma emoção muito grande para a gente. E também tem um outro ponto. Aquilo que o Rafa comentou, o frio na barriga, a responsabilidade. Quando 5 anos atrás decidimos fazer a evolução de uma máquina reconhecida, comprovada pelo mercado, que era a TC. Naquele momento, quando tomamos a decisão, a gente vê que tudo passou muito rápido mesmo. 5 anos passou no piscar de olhos. Foram dezenas de máquinas que nós mandamos para campo, já naquele ano de 2015, com 2 protótipos. Na última safra, em 2019, 2020, já com 21 máquinas Limited Launch em campo, onde os clientes puderam testar a versão final já do equipamento. Essas máquinas foram testadas em todas as regiões do país, de norte a sul, leste a oeste. Foram milhares de toneladas de grãos que passaram por essas máquinas. Milhares de toneladas de todos os tipos de grãos, mais de 10 diferentes tipos de culturas. Arroz, feijão, soja, milho, cevada. Tudo isso com o apoio de uma equipe gigantesca. Em todo o mundo tivemos pessoas trabalhando nesse projeto da TC e da nova TX nesses 5 anos. Pessoas do Brasil, da Bélgica, dos Estados Unidos. E o mais importante, aquilo que nos trouxe uma assertividade muito grande nesse projeto, trabalhando com dezenas de clientes. Então, dezenas de clientes nos ajudaram, dando o seu feedback em relação ao funcionamento e como essas máquinas se comportavam no campo. E baseado nisso, e também levando em consideração o DNA da TC, o DNA da New Holland, aquilo que o Rafa já comentou lá atrás, a questão da simplicidade, da robustez, do DNA da TC, nós trabalhamos em alguns outros pilares que teriam que ser o diferencial dessas máquinas
que viriam, dessa nova família de máquinas que viria. Então, um dos principais pontos que foi trabalhado foi a questão da versatilidade de colheita. É uma máquina que trabalha em qualquer terreno, em qualquer condição, com qualquer tipo de grão. Uma máquina muito versátil. Outro ponto e outro pilar fundamental para essa evolução dessas máquinas foi a questão da capacidade da performance. Sabemos que a agricultura evoluiu, as produtividades evoluíram, as janelas de plantio e de colheita cada vez mais curtas. Precisamos de máquinas com alta capacidade e alta performance. Então, esse foi um ponto também fortemente trabalhado no desenvolvimento dessas máquinas. E também a questão de conforto operacional. A gente sabe que a evolução de um equipamento, a evolução de uma máquina, ela está ligada com isso, a questão do conforto operacional. Cada vez mais os operadores passam mais horas devido a essa questão de janelas de plantio mais curtas, janelas de colheitas mais curtas. Então, conforto operacional fundamental para que tenha uma eficiência de colheita. Dessa forma, nessas duas novas famílias de colheitadeiras, linha TC e TX, nós temos para vocês esses 4 modelos. São 2 tecnologias que nós trouxemos, distribuída em 4 modelos. Então, aqui, a gente pode dizer que nós temos uma flexibilidade de escolha para todo tipo de cliente. A tecnologia de saca-palhas, a tecnologia de duplo rotor. Aqui, vamos explicar um pouquinho como foi essa evolução de tecnologia e quais foram os principais diferenciais que nós trabalhamos em cada um dos sistemas da máquina para que nós conseguíssemos chegar nesse resultado. Começamos com a plataforma e o sistema de alimentação. Eu aqui do lado da TX, as plataformas novas, plataformas Superflex elétricas de 17, 20, 25 e 30 pés. A maior gama de plataformas nesse segmento. Também fizemos uma evolução nas plataformas de milho. Agora, as máquinas comportam até plataformas de 14 linhas. Então, aqui, um dos primeiros diferenciais na evolução dessas máquinas em questão de mais produção e performance. As plataformas elétricas Superflex agora têm uma resposta mais rápida. Com isso, nós conseguimos acompanhar o relevo do terreno, a resposta mais rápida em copiar o terreno e, com isso, menores índices de perda na hora em que você começa a trazer o grão para dentro da máquina. Dando seguimento, falamos do sistema de debulha. Aqui, nós mantivemos a tradição, mantivemos aquilo que já era comprovado e reconhecido pelo mercado, o cilindro de debulhas, mas aqui tem um grande diferencial. A questão dos côncavos seccionados, isso dá uma simplicidade e uma versatilidade para a máquina. Os côncavos seccionados são facilmente substituídos através de uma janela junto ao coletor de pedras, onde você pode fazer de uma maneira simples e rápida a substituição dos côncavos para a colheita de grãos grossos, milho, soja, ou a colheita de cereais, trigo, cevada. Outro ponto importante também nessa parte de debulha foi a questão do kit de redução de velocidade do cilindro. Sabemos que para algumas condições e alguns produtos, como milho, feijão, soja de baixa umidade, é necessário trabalhar com um cilindro em rotações mais baixas. Então, um kit de redução de velocidade do cilindro já na máquina e através de simplesmente uma troca de uma correia. Então, aqui, uma facilidade, uma simplicidade que vai ajudar a trazer também uma maior qualidade de grãos para essas máquinas. Dando seguimento nos sistemas das máquinas, aqui a gente começa a diferenciar um pouquinho a linha TC e a linha TX. A linha TC, como foi dito, manteve o seu DNA, o comprovado e reconhecido sistema de cilindro de debulha, rotary separator e saca-palhas. Porém, aqui a gente tem uma grande novidade. O bandejão e a peneira agora tem uma dupla cascata. Como que funciona esse sistema? Rotary separator
e saca-palhas, um sistema tradicional, fácil de operar e reconhecido pelo mercado, faz toda a separação do grão depois que ele passou pelo cilindro de debulha. E esse grão que vai para o bandejão e segue o sentido da peneira, agora passa por duas cascatas. Nós temos uma primeira cascata, uma pré-peneira, e uma segunda cascata quando o material vai para a peneira. Essa dupla cascata permite um maior fluxo de ar entre o material colhido. Com isso, nós temos uma menor sobrecarga da peneira, uma maior limpeza dos grãos e um menor índice de perdas. Quando vamos para a TX, aqui a história muda um pouco. E foi justamente aqui, em nossos testes, que o Rafa comentou anteriormente, em que nós vimos a possibilidade e a máquina nos deu o sinal que nós poderíamos evoluir na capacidade da máquina. Então aqui, na TX, o que foi feito? O tradicional sistema de cilindro de debulha, rotary separator, saca-palhas, continuou com o aclamado e já renomado e reconhecido cilindro de debulhas, que é apto para qualquer condição, a qualquer momento, a máquina que entra mais cedo e sai mais tarde, e substituímos a parte do rotary e saca-palhas pelo duplo rotor de separação. Com isso, ganhamos um fluxo muito maior de grãos e uma maior capacidade da máquina. Dessa forma também, o bandejão com a peneira, foi necessário a gente inovar. E trouxemos para esse sistema uma tripla cascata. Então, como que funciona esse sistema? O material que passou pelo cilindro batedor vai para o duplo rotor de separação, um sistema de alta capacidade. Devido a esse sistema de alta capacidade ter um fluxo grande de material, esse material cai no bandejão, numa pré-peneira e para uma segunda peneira. Porém, lá no bandejão, a gente tem uma terceira cascata. Então, o fluxo de ar para essa quantidade maior de material, devido à performance da máquina, é um fluxo de ar maior e que tem a mesma função: evitar a sobrecarga da peneira, uma maior limpeza de grãos e um menor índice de perdas. Quando a gente fala de todo esse sistema de limpeza e separação da máquina, aqui acho que 2 pontos de grande inovação que nós trouxemos para a máquina. O ventilador OptiFan, que é um sistema já reconhecido nas nossas colheitadeiras CR, e a peneira autonivelante SmartSieve. Aqui, a evolução de um consagrado sistema, já reconhecido em toda a linha TC, do sistema autonivelante, mas agora de uma maneira mais inteligente e mais moderna. O ventilador OptiFan é um sistema automático de ventilação que vai fazer o ajuste automático do ventilador de acordo com a inclinação do terreno. Em subidas, vamos baixar a velocidade do ventilador. Em descidas, essa velocidade é aumentada para que não tenha um acúmulo de material na peneira. Mas tudo isso é feito eletronicamente, de forma automática. Isso dá uma melhor capacidade para a máquina e evita erros de configuração e diminui os índices de perda. Outro ponto também, em conjunto com o sistema de ventilador OptiFan, é uma das maiores novidades que a gente tem nas linhas de colheitadeiras TC e TX, o sistema SmartSieve, a evolução do sistema autonivelante. Aqui, com a inclinação lateral da máquina, a peneira que antes, no sistema autonivelante, fazia a inclinação das seções, aqui a peneira por inteiro ela faz um trabalho de movimentação lateral. Então, de acordo com a inclinação da máquina, a peneira, além do seu movimento natural para frente e para trás, faz esse movimento lateral, fazendo uma melhor distribuição dos grãos, evitando o acúmulo de grãos em um lado da máquina e, com isso, diminuindo as perdas. Para ajudar e para acompanhar toda essa evolução que nós tivemos no sistema industrial das máquinas, era necessário também nós termos um bom sistema de armazenagem. Para isso, para ambas as máquinas TC e TX, os tanques graneleiros têm uma maior capacidade e a taxa de descarga também foi aumentada. Isso traz uma maior eficiência operacional, menos paradas durante o dia. Uma máquina com uma alta capacidade necessitava ter um sistema desse para acompanhar e fazer com que essa eficiência operacional seja cada vez maior.
Quando falamos lá no início, falamos de 3 pilares, né? Flexibilidade de cultura, capacidade e performance. E agora vamos para a parte de conforto operacional. Aqui, um dos principais pontos de melhoria e de evolução na linha TC e TX. Nova cabine com novo design. Cabine com novos controles acoplados ao assento do operador, monitor de colheita, piloto automático, um novo assento de operador mais ergonômico, mais confortável. Sabemos que durante o período de colheita, o operador passa horas e horas a fio dentro da cabine. Então, é necessário que essa cabine tenha um amplo espaço interno, que tenha conforto, ergonomia, consoles integrados ao assento, que dá uma melhor ergonomia para o operador. Toda a parte de tecnologia, um novo sistema de iluminação, opcional de luz de LED para um trabalho noturno. Sabemos que, às vezes, na janela de colheita, a operação vai até tarde, entra na madrugada. Então, tudo isso foi pensado e nós temos aqui nas novas colheitadeiras TC e TX. Então, quando vemos TC e TX, todos aqueles pilares que nós falamos anteriormente estiveram intimamente, foram muito bem trabalhados para que nós tivéssemos essa evolução. Essa alta performance em qualquer condição, mantendo aquela tradição que nós temos nas TCs, de baixo custo de manutenção, que é um DNA da New Holland. Outro ponto que a gente viu que era necessário evoluir a parte de conforto e tecnologia, e também trazendo uma nova máquina, uma nova família TX, que a gente fala que inaugura um novo segmento com uma alta capacidade de colheita. Novas colheitadeiras TC e TX. Show, gente. Perceberam aí quanta evolução? Acho que não resta dúvidas para ninguém que as novas TC e TX chegam com tudo para ajudar a alavancar o agronegócio em um ano em que a pandemia da Covid-19 não impediu que vários recordes fossem batidos. Todos nós, New Holland e produtores rurais, estamos vivendo um momento único, mas também a nossa chance de escrever uma história de muito sucesso e crescimento. Está em nossas mãos, hein? E vocês agora já sabem que podem contar com as novas TC e TX para trilhar um caminho de sucesso. Quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês durante o nosso lançamento. Gente, como a maioria de vocês sabe, né, estava prevista para hoje a realização do primeiro drive-in de máquinas agrícolas do mundo. Mas há poucas horas mesmo, acabamos de ser informados de que houve um imprevisto familiar com a dupla Zé Neto e Cristiano. Infelizmente, o show não vai ser realizado hoje. Quem vai explicar direitinho para a gente é o Gustavo Taniguchi, diretor de marketing da New Holland, que está em Goiânia para falar conosco. Gustavo. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está nos assistindo nessa live. Realmente é uma pena, né? Eu estou aqui direto de Goiânia, vim correndo ontem de Curitiba para cá, para a gente montar esse evento lindo, e está tudo pronto aqui, o palco está lindo, as máquinas estão aqui, mas infelizmente aconteceu essa situação desagradável, uma situação familiar, e Zé Neto e Cristiano precisaram voltar para São José do Rio Preto, eles são de lá. Então, primeiro aqui queria deixar a minha preocupação e as minhas orações também para a mãe do Cristiano, que está nessa situação nesse momento. Mas isso não vai desanimar a gente não, gente. A gente vai continuar com esse intuito de fazer o primeiro drive-in de máquinas agrícolas do mundo. Não vai ser hoje, vai acontecer no domingo. E nesse domingo agora mesmo, às 20 horas. E o próprio Zé Neto convidou a Maiara e Maraísa para participarem junto com a gente no domingo. Então, domingo, 20 horas, a gente vai fazer esse evento aqui ao vivo. Mas antes de falar mais sobre isso, eu queria passar um vídeo que o próprio Zé Neto gravou para vocês, para dizer sobre isso acontecido. E aí, pessoal, tudo bem? Queria estar passando aqui porque a gente sempre passa aqui para falar de coisa boa, né? Para dar risada, para brincar, e infelizmente estamos passando um problema muito complicado aqui. Na noite de ontem, a mãe do Cris, né,
considero como minha mãe também, a dona Zenaide, acabou levando um tombo de madrugada e aí ela já vinha de uma cirurgia também da coluna, teve algumas complicações maiores. E foi levada para o hospital, onde lá ela teve uma parada e os médicos reanimaram. E ela continua agora internada na UTI do hospital aqui de São José do Rio Preto. Então queria pedir orações primeiramente, né, para a dona Zenaide, para que ela saia dessa logo. E a live que seria hoje, né, vai ser aí substituída à altura, digamos assim, pela Maiara Maraíza. Então peço a vocês que curtam bastante a live aí. Peço desculpa a vocês, mas infelizmente por motivo de força maior a gente não vai estar junto dessa vez, tá? Obrigado pela compreensão de todos, obrigado pessoal da New Holland também. Tamo junto e qualquer outro tipo de informação a gente vem trazendo para vocês aqui, tá bom? Beijo no coração, peço orações de todos vocês aí para dona Zenaide, tá bom? É isso aí, pessoal. O primeiro momento que a gente precisa de fato reconhecer esse momento e apoiar o Cristiano e o Zé Neto também com esse momento da dona Zenaide. Mas, de novo, né, vamos continuar com o mesmo espírito de lançamento de TC e TX. É uma notícia triste no meio de tanta notícia boa, de tudo isso que Calaça e Rafa contaram para vocês. Estão chegando 2 máquinas espetaculares, focado nos nossos clientes. A gente ouviu todos vocês para trazer essas máquinas a campo. Então, domingo, às 20 horas, vai ser transmitido no canal da Maiara e Maraíza e também no canal do Zé Neto e Cristiano, porque eles entraram num esforço muito grande para que a gente possa, de fato, levar a mensagem do agro para todo o país e, quiçá, para o mundo, né? Vamos juntar 2 canais de grandes artistas, tem mais gente que está nos apoiando nesse suporte, nesse momento. Então, domingo, 20 horas, no canal da Maiara e Maraíza e também no canal do Zé Neto e Cristiano, primeiro drive-in de máquinas agrícolas do mundo, lançamento de TC e TX. Os nossos colegas do Banco CNH Industrial vão estar com a gente, New Holland de Construções também vão estar com a gente. E não vai ser hoje, mas domingo vai ser um sucesso, é o agro cada vez mais forte. E vamos que vamos, Thaís? Isso aí, muito Gustavo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo a seu tempo, né? Daqui nós ficamos torcendo pela dona Zenaide e agradecemos muito, viu, gente, esse cuidado que a dupla teve conosco, que mesmo neste momento aí, essa dupla teve o carinho de trazer uma nova atração para New Holland. Família está sempre em primeiro lugar, mesmo porque a New Holland é sim uma grande família. Entendemos que nestes momentos, né, a família precisa ficar unida, próxima. Por estes motivos, o evento então fica adiado, reforçando para vocês, mas no domingo nos vemos então no primeiro drive-in de máquinas agrícolas, com o show de Maiara e Maraíza. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima. Ótima noite.